Presidente, nessa tarde para compartilhar aflições. Infelizmente. Eu queria trazer outros dois pontos sobre os quais estou trabalhando junto com a minha equipe, para ouvi-los, né, para dividir com os colegas, para colher contribuições e também a população. Já há um bom tempo eu me debruço sobre uma questão que acontece aqui no estado de São Paulo, acho até que já falei sobre isso aqui na tribuna, que diz respeito à necessidade das famílias que perdem um ente querido, né, precisarem, em algumas circunstâncias, fazer um boletim de ocorrência para liberar o corpo desse ente querido, né? Então, assim, é óbvio que se há alguma denúncia, alguma suspeita de que houve uma morte por causas externas, né, um homicídio, um suicídio, um acidente que requer investigação, é óbvio que vai ter que ter não só um boletim de ocorrência, como um inquérito, a depender do contexto, um processo. Agora, existem situações que são da vida, né? Uma pessoa com uma idade muito avançada, uma pessoa já muito adoentada, né? Acontece o óbito e a família, além da dor, além das burocracias, além dos gastos, precisa pensar em ir à polícia fazer um boletim de ocorrência. Então eu fiz algumas visitas, fui ao próprio SVO, conversei na Secretaria da Saúde e estou avaliando, né, não sei se nós conseguiríamos fazer isso por projeto de lei, mas talvez os colegas aqui presentes, a maioria, ou pelo menos boa parte aqui da base, talvez conseguíssemos, talvez por meios políticos e não só legislativos, avaliar a possibilidade de instituir o SVO móvel aqui na capital. Acabei de receber resposta de um ofício que encaminhamos ao estado do Ceará, mais especificamente à cidade de Fortaleza, onde eles já têm essa experiência, né? Existe uma equipe formada por um médico, por uma assistente social e um motorista. Em ocorrendo o óbito, essa equipe é acionada, a equipe vai à residência, né, da pessoa que faleceu, faz uma primeira análise daquele corpo para verificar se existem indícios de fatores externos, de causa externa. Não havendo esses indícios, o médico que compõe essa equipe já pode conferir, ou seja, exarar essa certidão de óbito. Tá? Com isso, nós conseguiríamos não só, né, um maior respeito à dor dessa família, mas nós conseguiríamos economia em vários aspectos. Economia de recurso, porque esse corpo tem que ser retirado da residência, levado para o serviço de verificação de óbito, que hoje está concentrado aqui no HC, depois levado para as cerimônias, para as clínicas, onde, dependendo da condição do corpo, são feitos procedimentos, né? Existe uma questão de custo dessas cerimônias, porque pelo tempo decorrido, muitas vezes, acaba sendo necessário, e às vezes até forçado, o procedimento da tanatopraxia, que é um procedimento que custa caro, né? E que faz demorar, vamos dizer assim, o andamento desse calvário fúnebre, que é o que toda família, infelizmente, em algum momento da vida vai passar. Nós poderíamos pensar nessa equipe, né? Quando eu fui no SVO, eles disseram que estão já em diálogo com a prefeitura para fazer uma descentralização do serviço. Em que medida? Por exemplo, colocar numa universidade na Zona Sul, numa universidade na Zona Leste, né? E não ficar tão concentrado aqui no HC, porque quando tem um óbito lá em Marcilac, até o corpo chegar aqui, já se vão 2, 3 horas, né? E fora a demora pela burocracia. Então, se nós tivéssemos instituições pulverizadas, já ajudaria. Agora, eu trago essa ideia, né, que não é minha. Eu colhi essa ideia e agradeço aqui a presteza com que o ofício foi respondido.
Eu estou com o nome da senhora que assinou o ofício, eu vou depois ler e vou pedir uma parte para fazer um agradecimento nominal a ela, eu faço no microfone. Eu agradeço a rapidez com que o ofício foi respondido, mas eu acho que São Paulo, né, muitas vezes dá exemplo. Por que não abraçar um exemplo de Fortaleza, né, que eu acho que é um bom exemplo? Vamos pensar, presidente, em ter um SVO móvel. Quando eu fui no SVO conversar com os dirigentes, eu cheguei a pensar na hipótese das próprias equipes do SAMU emitirem essa certidão de óbito. Mas os dirigentes, que são médicos, imediatamente afastaram essa possibilidade por dizer o seguinte: doutora, não dá. Porque essas pessoas precisam estar nas ruas salvando vidas. Se eu fizer um médico, a equipe que está no SAMU, parar para fazer atestado de óbito, ele vai perder, que sejam 5 minutos, de correr para outra localidade para salvar a vida de alguém. Então seria algo paralelo, né? Quando tem o óbito no lugar de o SAMU, que muitas vezes hoje é chamado, mesmo assim, essa equipe para ajudar a acelerar essa burocracia. Eu acho que vai ser uma medida de direitos fundamentais aqui, né, pela dimensão de São Paulo, sem precedentes, e eu agradeço a atenção de todos, peço reflexão sobre isso. Parabéns pelo tema, vereadora. Próximo.